A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ser abençoados nesse ano de 2024? Como faremos para sermos abençoados neste ano? Antes de prosseguir, você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com demais amigos, para que assim possamos juntos crescermos para a honra e glória do Senhor e assim divulgarmos a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como crescer neste ano de 2024? Como sermos abençoados neste ano de 2024? Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa um pouco complicada, que vai exigir muito de mim, que vai exigir muito de você. Mas é possível nós realizarmos. É possível nós atrairmos as bênçãos do Senhor. Bênção significa favor divino, favor de Deus. Então, como atrair as bênçãos do Senhor para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo? Gênesis, capítulo de número 22, versículo 1 e 2, que vai falar sobre Abraão, quando ele se encontra na terra de Moriá, em um dos montes, ou uma das montanhas na cidade de Moriá. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. 3 coisas que você precisa fazer para ser abençoado. Seja no ano de 2024, 25, 26, 27 e assim sucessivamente. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer à voz de Deus. Terceiro, renunciar-se a si mesmo. Sim, é necessário você renunciar o seu eu, a sua vontade, o seu querer. A história de Abraão nos mostra que Abraão ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor Deus disse para ele sair da sua terra e da sua parentela. Talvez para Abraão seria melhor para ele ficar na sua terra, na sua parentela, ficar entre seus amigos, familiares. Mas para o Senhor, para que Deus pudesse abençoar Abraão, era necessário que Abraão saísse da sua terra. Saísse do meio da sua parentela, saísse do meio da sociedade em que ele habitava, porque Deus tinha algo melhor para Abraão. Então, Abraão precisou ouvir, obedecer e renunciar. Ele teve que abrir mão de tudo aquilo em que ele desfrutava, amigos, familiares, bens materiais na cidade em que ele crescera e na cidade em que ele nascera. Abraão teve que ouvir tudo isso. Mas o interessante é que quando o Senhor chama Abraão, tem o chamado sobre a vida de Abraão. Abraão então se encontrava com 75 anos de idade. Veja, Abraão já tinha uma idade já bem madura, bem adiantada. Hoje em dia, nossos tempos, 75 anos de idade, a gente já começa a falar que a gente está cumprindo hora extra na terra. Mas Deus é Deus, Deus é um Deus soberano. E ele teve, aos 75 anos de idade, um chamado do Senhor Deus. Abraão renunciou tudo aquilo ao qual o cenário em que ele estava inserido. Ele abriu mão da sua família, abriu mão dos amigos, abriu mão da cidade em que ele morava. E se dirigiu para um lugar que o Senhor ainda havia
de lhe mostrar. Então Abraão ouviu e obedeceu à voz do Senhor e renunciou a tudo aquilo em que ele estava inserido. Então, 3 passos para você atrair as bênçãos do Senhor é ouvir, obedecer e renunciar. 75 anos tinha Abraão. Passado 25 anos depois, o Senhor concede-lhe o filho da promessa, que era Isaque. Só que chega um momento em que o Senhor põe Abraão em prova. A palavra diz que Abraão amava o seu filho. Aqui fala que Isaque era o seu único filho. Nós sabemos que Abraão, antes de Isaque, teve um filho chamado Ismael. Só que o filho da promessa era Isaque. Então, Abraão tinha Isaque como seu único filho, a qual ele amava. E aqui entra, mais uma vez, a renúncia de Abraão. Abraão teve que renunciar o seu amor pelo seu filho Isaque e sacrificar ao Senhor Deus. Abraão não sabia o que Deus faria depois que Abraão sacrificasse Isaque ao Senhor Deus. Mas naquele momento, Abraão precisava demonstrar o seu ato de fidelidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Abraão não sabia o que Deus iria fazer após receber Isaque como oferta, como sacrifício. Mas Abraão tão somente ouviu e obedeceu e renunciou àquilo que ele mais amava, que era o seu filho Isaque. Para nós atrairmos a bênção de Deus em nossa vida, é necessário abrirmos mão daquilo que nós gostamos, daquilo que nós queremos. Exemplo, é gostoso às vezes você estar dentro de casa, às vezes não, sempre é gostoso estar dentro da sua casa, do seu lar, vendo televisão, ou vendo um filme, lendo um livro, sei lá, jogando um videogame com seu filho, ou jogando sozinho, não sei. É sempre bom estarmos dentro de casa, com a nossa família, ou se você é solteiro, vive sozinho, enfim, ou se você está a trabalho, enfim. É sempre melhor, sempre agradável você estar dentro da sua casa. Só que aí você tem aquele compromisso. Vamos supor assim, eu tenho que ir para o culto hoje. Ah, não vou para cá, hoje não vou para o culto não, está chovendo, ou então está muito quente. É necessário então você nesse momento abrir mão da sua vontade, do seu eu, do seu querer, para que você possa atrair as bênçãos de Deus, para que você possa atrair o favor divino de Deus à sua vida. Abrir mão do seu eu, abrir mão da sua vontade. Lucas, capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz. Negar-se a si mesmo é colocar, e para seguir ao Senhor Jesus, é colocar o Senhor Jesus Cristo como prioridade em nossa vida. Então, Abraão, quando saiu da sua terra, quando saiu da sua parentela, ele abriu mão, ele renunciou a tudo isso para ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Então, se você quer atrair as bênçãos de Deus, o favor divino de Deus sobre a tua vida, você precisa ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e renunciar o seu eu, o seu querer, a sua vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida. Então o Senhor disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha só, Abraão esperou por 25 anos. 25 anos ele esperou para receber o filho da promessa. E agora que ele já tem o filho da promessa em suas mãos, ele agora tem que abrir mão daquilo que ele esperou por 25 anos. De repente você espera uma bênção por 25 anos, 10 anos, 2 anos, e de repente você recebe essa bênção nas suas mãos e o Senhor te pede.
isso aí que você esperou por tanto tempo. Mas quando Deus nos pede algo e nós entregamos este algo para o Senhor Deus, Deus sempre nos recompensa muito e muito mais, infinitamente superior àquilo que nós entregamos para Ele. Nós nunca vamos ganhar do Senhor Deus no dar, no oferecer. Nunca. Se a gente dá uma coisa para o Senhor nos abençoa tremendamente, infinitamente, 1000 vezes mais aquilo que Ele nos concedeu. E olha o que aconteceu à vida de Abraão. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Olha o resultado desse ato de obediência, desse ato de fidelidade de Abraão para com o Senhor. Versículo 16 a 19 diz: o Senhor respondendo, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Percebe-se que aqui no versículo 18 termina dizendo: porquanto obedeceste a minha voz. Quão importante é nós ouvirmos, obedecermos e renunciarmos àquilo que mais amamos, que mais desejamos em nossas vidas. Abraão, ele esperou por 25 anos esse filho da promessa, e o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou concedendo-lhe na sua vida o seu filho Isaque. Mas em determinado tempo o Senhor colocou Abraão à prova, pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque, o seu único filho, a quem ele amava. Estarmos presos àquilo que nós mais amamos pode impedir que as bênçãos do Senhor Deus venham sobre nossas vidas. É fato, é notório dizer que algumas igrejas, quando falam que nós devemos sacrificar a Deus o nosso melhor, muitas, não vou falar todas, mas muitas igrejas dizem que se refere isso à parte monetária, a parte financeira, dar o nosso melhor. Muitas das igrejas se refere a bens financeiros. Mas aqui, ao sacrificar, ao oferecer Isaque, será que não estaria acima de qualquer valor monetário? Será que Isaque aqui não estaria muito mais importante do que o dinheiro? O que é mais importante do que o dinheiro para Deus? Sabemos que dinheiro, carne, sangue não entrarão nos céus. Dinheiro, coisas materiais não entram no reino espiritual. As bênçãos espirituais conseguem atrair para nossas vidas bênçãos materiais. Mas aquilo que é material não entra no espiritual. Então, o que é mais importante em nossas vidas do que dar ao Senhor prata, ouro, sendo que Ele é dono de tudo isso? É o nosso coração. Nós falamos em dar a Deus dízimo, que fala em 10%, dar a Deus 10%. O nosso calendário, né, a nossa carga horária, nosso dia tem 24 horas. Nosso dia é composto por 24 horas. 10% desse dia, dessas horas,
equivale a 2 horas e 40 minutos. Você já pensou em dar a Deus 2 horas e 40 minutos todos os dias da sua vida? Você já passou pela sua cabeça em dedicar ao Senhor esse tempo? Você pode não ficar 2 horas e 40 minutos em oração, você pode dobrar do joelho, mas é passar um dia agradecendo ao Senhor por aquele momento, pelas bênçãos, pelas lutas. É colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que nos serão acrescentadas? São as nossas preocupações, a partir do versículo 25 de Mateus 6, que é a nossa preocupação com comer, beber e vestir. Tudo isso o Senhor sabe que nós estamos preocupados, é importante para a nossa vida. Mas se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, o Senhor suprirá em nós todas estas necessidades. Então a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar. Abraão colocou o Senhor em primeiro lugar quando ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu à voz do Senhor e renunciou ao sair da sua terra, da sua parentela. Abraão colocou Deus em primeiro lugar quando ele resolveu ouvir a voz do Senhor e obedecer à voz do Senhor e sacrificar o seu filho Isaque. Ao oferecer Isaque como filho, o seu único filho, como oferta ao Senhor, Deus deu a Abraão uma multidão, uma nação. E até hoje, Abraão é citado no meio evangélico como pai de multidões, pai de uma grande nação, por causa de um ato de obediência. Preste atenção no versículo 18. Porquanto obedeceste a minha voz. Então, o que você precisa para atrair a bênção de Deus neste ano? Você precisa ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e renunciar. Renunciar aquilo que você ama. Renunciar aquilo que você mais gosta para dar prioridade a Deus na sua vida. Deus é aquele ser, aquela pessoa que nós mais precisamos desejar, mais do que o ouro, mais do que a prata, porque o ouro e a prata, a palavra já diz que pertencem ao Senhor. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor levanta, o Senhor abate a quem Ele quer, segundo a vontade dEle. Abraão, ele só foi pai de uma multidão, pai de uma grande nação, porque ele ouviu a voz do Senhor. Veja, ouvir a voz do Senhor significa confiar no Senhor. O Senhor disse para Abraão sair da sua terra e da sua parentela para um lugar que ele ainda iria mostrar e ainda iria falar para ele onde seria este lugar. Mas Abraão não questionou, ele simplesmente ouviu e obedeceu e renunciou. Renúncia. Para atrairmos a bênção do Senhor é necessário que haja uma renúncia em nossa vida. A minha carne, a sua carne, o seu desejo, o meu desejo quer uma coisa. Às vezes, a nossa vontade vai lutar contra a vontade de Deus. Eu quero uma coisa, Deus quer outra para a minha vida, para a sua vida. Às vezes, o que eu escolho mediante o que os meus olhos conseguem ver. Mas Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus vê tudo e a todos. Então, o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você é melhor do que a sua vontade, é melhor do que a minha vontade. Então, para que você possa atrair as bênçãos de Deus na sua vida, é necessário que haja uma renúncia. E obedecer, sabe o que é obedecer, significar obedecer?
Obedecer é se colocar à disposição de outra pessoa. É se colocar, se submeter à vontade de outra pessoa. Então, quando eu obedeço a Deus, eu me submeto à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se submeta à vontade do Senhor. E nessa jornada de 2024, tenha absoluta certeza que se você assim fizer, você será abençoado em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, ouça, obedeça e renuncie. Renuncie aquilo que possa estar te prendendo. Renuncie aquilo que possa estar te impedindo de receber algo maior de Deus. Eu não me refiro a bênçãos materiais tão somente. Não me refiro somente a isso. Mas principalmente que a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então renuncie, obedeça e ouça a voz de Deus. Porquanto obedeceste a minha voz. O Senhor falou com Abraão que era para sacrificar seu filho Isaque, o filho a quem ele amava. E pelo fato de Abraão ter sacrificado, ter oferecido Isaque ao Senhor Deus, o Senhor fez de Abraão o pai de uma grande multidão. Você já pensou em um determinado momento que Deus tem algo muito grande na sua vida? E pelo fato de você estar amando uma determinada coisa ou uma profissão, não sei, algo pode estar te impedindo de receber o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus chegou na vida de Abraão quando ele obedeceu, quando ele ouviu, obedeceu e renunciou. Esses atos, essas atitudes não podem faltar na sua vida. Ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e renunciar aquilo que amamos, aquilo que queremos em prol do Senhor Deus. Em prol da nossa própria vida, de atrair as bênçãos da presença de Deus para a nossa vida. Que neste ano você possa ouvir, obedecer e renunciar. Assim, você vai atrair as bênçãos de Deus. Você atrairá o favor divino do Senhor Deus Todo-Poderoso. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Vem comigo, fique na paz. Que Deus te abençoe.